Glória a Deus, né? Mais um culto jovem, uma bênção. Eu amo estar aqui, amo estar aqui. Glória a Deus. Essa mensagem aqui, né, me veio, né, digamos assim, me veio faz um tempo já. Eu me recordo eu estar lendo a palavra, né, no ano bíblico que eu estava fazendo, e foi bem nesse trecho aqui que eu li, e daí ficou na minha cabeça, esse versículo principalmente, e daí eu acredito que Deus tem me incomodado bastante, assim, sabe? E incomodado a nossa geração também bastante, nesse aspecto do por que a gente tem hesitado, né, talvez. Por que a gente tem não ido além, sabe? Não ido mais fundo. Por que a gente tem vivido talvez numa superficialidade, né? E da mesma maneira, né, isso me incomodou bastante. Eu resolvi aqui falar sobre isso aqui, porque é uma coisa que prejudica o nosso relacionamento com Deus. Nós somos a geração hoje, né? Hoje a geração é a geração alfa. Geração que já nasceu na tecnologia, nasceu com tudo muito rápido, né? E mesmo nós, a gente quer as coisas rápido, né? As coisas agora que demoram já não servem mais pra gente. E da mesma maneira a gente quer se encher rapidamente, né? Os prazeres, as coisas que nós buscamos são coisas para que a gente se encha rapidamente. Então eu quero chegar, eu quero rapidamente ficar alegre, eu quero rapidamente ter satisfação, eu quero rapidamente ter prazer, mas na verdade eu estou vazio, porque esse enchimento, digamos assim, ele não é pleno, ele é um enchimento passageiro. E é isso que a nossa geração acaba tendo hoje. Os prazeres são muito rápidos, né? As vivências, os relacionamentos são muito rápidos, as experiências são muito rápidas. Por quê? Porque a gente não tem tempo a perder. Só que de verdade, nós estamos vazios. De verdade, a gente se enche, a gente busca, mas não é uma alegria plena. É uma alegria que, da mesma maneira que ela vem super rápido, mais rápido ainda ela vai embora. Quando você vê, você já precisa de novo. Quando você vê, você já está triste. Ou quando você vê, já não é aquela mesma coisa. E na igreja, a gente é assim também. Tem geralmente uma receitinha, digamos assim, né? A gente vem na igreja, a gente ora, a gente vem aqui, então no sábado, ou aqui no culto jovem, a gente canta, a gente sente a presença de Deus e é maravilhoso, porque eu creio, Ele está aqui. E a gente se enche, só que daí acabou. A gente sai daqui, a gente vai embora e é isso aí. Porque a gente realmente foi enchido. A gente sentiu a presença de Deus. E por causa disso a gente se sente talvez completo. A gente pensa que é só isso que a gente precisa. Mas esse tipo de relacionamento também com Cristo, com Deus, não é um relacionamento verdadeiro. Não é um relacionamento onde a gente realmente tem uma comunhão com Cristo. Onde a gente realmente está sensível à vontade dEle. Não é um relacionamento onde a gente sabe realmente o que esperar, ou que, como a Bruna comentou, quando a gente está esperando dele uma resposta, a gente está pronto para aceitar qualquer resposta que seja, mesmo que seja não. Mesmo que seja um espere, a gente vai entender porque a gente vai estar sensível à vontade dele. Então, se a gente tiver esse tipo de relacionamento, não vai ser assim que a gente vai conseguir compreender a vontade de Deus. Mas, pensando nisso, né, eu tentei, talvez, refletir, por que isso acontece? Qual que é a diferença de um relacionamento, então, bem-sucedido, né, e um relacionamento mal-sucedido, digamos assim, um relacionamento que não é verdadeiro? E a resposta que me veio, foram duas coisas. Primeiro, que não tem fórmula mágica, não tem uma receita, não tem nada, digamos assim, que a gente possa fazer, necessariamente, talvez, para, de repente, a gente ter um relacionamento pleno com Deus. Mas existe um ingrediente que a gente tem que utilizar para ter esse relacionamento, que é o tempo. Sem tempo, se a gente não investir tempo, não tem como a gente ter um relacionamento saudável com Deus. Os nossos próprios relacionamentos, namoro, enfim, casamento, nós temos que investir tempo, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não me casaria com uma pessoa, por exemplo, que eu visse apenas uma vez na semana, né? Não sei vocês. Eu não estou falando assim que a gente se vê uma vez na semana e durante a semana a gente conversa. Não. Pensa, você só vê a pessoa uma vez na semana. Você chega a ver ela uma vez na semana e depois você nunca mais vê ela. Só vai ver na semana seguinte. Você não vai trocar o WhatsApp com ela, você não vai falar com ela, você não vai fazer uma chamada de vídeo, um FaceTime, você não vai fazer um WhatsApp vídeo.
Você só vai ver ela uma vez na semana. Você se casaria com essa pessoa? Teria um relacionamento com essa pessoa? Eu acho arriscado, assim. Eu não faria isso. Quando eu estava namorando, eu mandava mensagem para ela todo dia. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa investir tempo. O relacionamento precisa de tempo. E na igreja, com Deus, não é diferente. Se eu não investir tempo, se eu não orar, ler a Bíblia, praticar, eu não vou conseguir ter um relacionamento com Deus, pleno com Deus. Diariamente, lendo a palavra dele, louvando a ele, só assim a gente vai experimentar de verdade a plena vontade de Deus. E por que eu estou falando isso, né? No último culto jovem, foi uma bênção. Eu não estava aqui, mas eu ouvi dizer que foi uma bênção. Glória a Deus por isso. E é isso que eu acho que a gente quer, né? A gente está buscando as maravilhas de Deus. A gente quer bênçãos. Nós queremos respostas de oração. Nós queremos cura. Mas eu não sei se a gente está disposto a pagar o preço para nós termos isso. E foi isso que me pegou. E essa palavra, primeiramente, a palavra sempre fala com a gente. E eu fiquei me perguntando, será que eu estou disposto a investir esse tempo para Deus? Para ter um relacionamento maduro e saudável com Ele e aí estar sensível à palavra dEle? Para quando Ele me disser não para algum pedido, eu não me rebelar. Eu não querer sair da igreja, não achar que Deus não está em determinada igreja, né? E aqui não falando de placa de igreja nenhuma, mas simplesmente eu entender e estar sensível à vontade de Deus. Porque daí se eu estiver sensível à vontade dEle, eu vou ter plena consciência do quê? De que a vontade dEle é o quê? É boa, perfeita e agradável. A Bruna comentou aqui, está aqui escrito também. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que ter essa consciência. Temos o entendimento que a vontade de Deus é o melhor. Que se a gente se prostrar diante dEle, buscar realmente investir tempo nesse relacionamento, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas a gente sabe disso. Eu acredito que a gente sabe disso. Quando chegou para mim, eu, digamos assim, veio e eu falei, mas eu sei disso. Talvez você também esteja pensando assim, realmente eu também sei disso. Mas por que então que a gente hesita nesse relacionamento com Deus? Por que a gente hesita em estarmos mais próximos dEle? Por que a gente não quer ser mais íntimo com o Pai, talvez? Por que a gente não quer diariamente viver com Ele? Não é maravilhoso estar aqui? Não foi bom a gente cantar, a gente pulou ali no começo, daí depois a gente cantou louvores e a gente sentiu a presença dEle. Não é gostoso estar aqui? Eu amo estar aqui, gente. Para mim, realmente, aquela época da pandemia que não podia vir no culto, meu Deus do céu, era complicado. Mas não é bom estar aqui? E se é bom estar aqui, por que durante a semana a gente não quer sentir essa mesma coisa, talvez? Ter esse relacionamento mais perto com Deus? Por que a gente hesita? Por que a gente faz, talvez, como o Ló fez? A leitura que eu fiz ali no início, Gênesis 19, versículo 16, fala de Ló. Eu vou ler agora, se você quiser acompanhar aí, Gênesis 19. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 16. Só para dar uma relembrada, né? Esse é um momento aqui em que Deus tinha enviado os anjos para Sodoma e Gomorra e Ele ia destruir a cidade. Ele ia destruir a cidade porque o pecado da cidade, né, estava absurdo, assim, negócio inimaginável, e Ele, enfim, ia destruir a cidade. Então os anjos foram lá e, enfim, encontraram com a família de Ló, foram até a casa de Ló. E eu vou ler para vocês aqui em nome de Jesus. Então, versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Pressa, leve daqui a sua mulher, as suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Esse versículo, quando eu li, me fez refletir, me fez pensar, e eu pensei assim, por que Ló hesitou? Por que ele demorou para sair? O que fez ele ficar ali? Ele sabia que a cidade ia ser destruída, os anjos foram na casa dele. Já tinha acontecido um episódio um pouquinho antes, né, que acho que a gente sabe, né, que os homens lá da cidade de Sodoma queriam
ter relações com os anjos ali que chegaram, que viram, de tão horrível que era aquela cidade. E Ló já tinha experimentado isso, já tinha vivido isso, né? E mesmo assim ele estava visitando. E eu fiquei pensando, por que ele hesitou? Ló, ele morava na cidade, ele era um homem com muitas posses, assim como Abraão, ele também tinha suas posses, ele também era um homem que ele era rico, né? E ele morava num local que era cheio de prazeres. E aí a gente não pode se enganar, gente. O pecado, ele é prazeroso. O pecado, ele é bom. Se ele não fosse bom, o pessoal não ia cometer pecado. Comete pecado, infelizmente, porque ele é bom, ele dá prazer. E Ló, possivelmente nesse momento, quando ele percebe realmente que a cidade ia ser destruída, ele começa talvez passar um filme na cabeça dele, ele começa a pensar em todas as coisas que ele tinha lá. Todos os prazeres, talvez, que ele passou lá, todas as posses, os bens dele, ele começa, talvez, pensar assim, nossa, eu vou perder tudo que eu tenho aqui no mundo. Se a gente continua lendo, depois a gente descobre que, né, os anjos mandam ele ir para uma caverna, então talvez ele se perguntou assim, onde é que eu vou morar? O que eu vou fazer, sendo que, né, todas as minhas posses, tudo que eu tenho está aqui. Ele não queria deixar para trás. Ou seja, ele realmente, talvez pensou em não ir. Ele sabia que ia ser destruída a cidade. E ele pensou em não ir. Ele hesitou. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que os anjos puxaram ele e a família pelo braço e levaram ele embora, né? Porque senão era capaz de ele ter ficado lá. Só que assim como alguns cultos atrás, ou com cultos jovens, acho que vocês vão lembrar, como foi comentado pela Isa, a gente não pode viver essa vida do apesar de. Apesar de que eu não oro, Deus tem me abençoado. Apesar de que eu não pratico, né, Deus tem me abençoado. Não, a gente tem que viver realmente a palavra. Então, por que a gente então não investe tempo? Por que eu não faço diferente? Por que eu sabendo disso, eu sabendo que é melhor, eu sabendo que eu tenho vivido aqui, o que está me impedindo, o que está fazendo eu hesitar? Essa pergunta também me veio. E a resposta, assim, que veio para mim, que eu acredito que infelizmente a realidade de muitos, é que a gente no fundo também quer manter as aparências. A gente vive no mundo, mas a gente se esquece que a gente não é do mundo. A gente vive no mundo, mas a gente esquece que Jesus disse em João 15, 18 a 19, que nós não somos daqui. Porém, a gente sabendo que não é daqui, a gente ainda assim quer manter as coisas daqui. Nós queremos as coisas do mundo, nós queremos ficar no mundo. A gente não quer saber, a gente não quer que as outras pessoas saibam que a gente não é daqui. A gente não quer que nossos amigos descubram que eu não sou do mundo, talvez. A gente não quer que eles descubram que a gente é diferente realmente, que a gente não faz parte. A gente quer manter as aparências. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa daí que não tem amizade com ninguém, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente jamais tem que deixar de transmitir o amor de Cristo, a mensagem de Cristo, com medo de ser rejeitado. Porque a gente vai ser rejeitado. Está na palavra. A gente vai ser rejeitado, a gente vai ser perseguido. Então a gente não pode deixar de proclamar a Cristo, ter um relacionamento com Ele, falar com Ele, com esse medo de ser rejeitado. Com medo de que a gente fizesse algo que prejudicasse o nosso relacionamento com nossos amigos. Talvez a gente pode falar assim, né? Ah, eu não vou falar isso aí, eles vão pensar que eu sou um fanático religioso, né? Imagina, Deus o livre. Ou uma que é clássico, né? A gente fala assim, não, ó, eu sei que o pessoal da igreja falou aquilo ali, sim, mas eu não penso assim não, tá? O pessoal, ele falou, mas eu sou diferente. E muitas vezes quando a gente fala isso, a gente não pensa ou a gente não para pensar assim, que base bíblica eu tenho para dizer que eu não penso daquela maneira? Quando você fala para alguém que talvez, né, tal religião, enfim, ou tal igreja pensa de tal forma que você pensa diferente, você já pensou se você tem alguma base bíblica para dizer o porquê você pensa diferente? Por que você diz que você não pensa assim? A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Não tem meu termo. Então por que você não pensa assim? Por que eles falam isso e você diz que você não fala? E nesse aspecto, quando a gente se torna mais íntimo de Deus, quando a gente investe tempo no relacionamento, a gente vai ser confrontado. Esse é o segundo motivo, talvez, porque a gente hesita. O primeiro, porque a gente quer manter as aparências. E o segundo é porque a gente vai ser confrontado. Se a gente ficar mais íntimo de Deus, tiver um relacionamento mais perto dele, né, a gente vai nos ser revelado, vai confrontar a gente as minhas atitudes, o que eu tenho feito de errado. E a gente não gosta de ser confrontado geralmente, né? A gente quer manter as aparências, até mesmo nisso.
Mas, enfim, pensando nisso, né, meditando, enfim, eu fiquei pensando assim, tá, mas será que eu sou assim mesmo? Será que realmente eu não quero, eu estou hesitando, será que realmente eu não quero ter um relacionamento mais íntimo de Deus? Porque, poxa, eu venho aqui, eu canto, eu toco na igreja, eu sou líder do ministério jovem, sempre estou à disposição. O pessoal brinca lá, né, que quando pedem para orar, pode pedir para orar porque eu vou aceitar, eu não vou dizer não, né? Será que então realmente eu não estou querendo ter um relacionamento mais íntimo de Deus? Né? Realmente? E aí, enfim, eu estava deitado orando na cama um certo dia, e me veio um pensamento assim, de que se eu pudesse realizar qualquer desejo, qualquer pedido, assim, qualquer coisa, e aqui eu quero que você exercite comigo, tá, agora, nesse momento. Pensa aí em qualquer coisa que você pudesse realizar. Qualquer pedido teu, e ele seria realizado. Qualquer coisa, cara, não importa o que seja, se for um, for pouco, pode ser até 3, entendeu? Não tem problema. Uma coisa que você quer muito, assim, tá? Qualquer coisa mesmo. Talvez, né, uma cura, ou talvez um carro, talvez uma viagem, né? A gente fez essa oração, a gente fez essa oração esse ano pra gente viajar mais vezes, e Deus tem respondido. O problema é que o pessoal do MJ tem ficado meio bravo com a gente, porque a gente tá viajando, né? Carol, olha, ó, né? Mas é assim, a misericórdia de Deus, né? Fazer o quê? É uma brincadeira, eu sei que eles estão felizes por nós, né? Não estão viajando tanto assim também. Mas enfim, uma viagem, talvez você quer fazer uma viagem, gente, qualquer coisa mesmo. Talvez todas as contas pagas, ganhar um grande dinheiro, talvez assim. Daí a gente pode ofertar, né? Dá uma pensadinha aí. Esse às vezes é fácil, né? Pensar assim em coisa que a gente quer é fácil. Pensaram aí? Ninguém quer falar alguma coisa? Um pedido? Vai que Deus realiza, gente. Não? Ninguém quer falar? Tem certeza? Olha, olha, hein? Quando eu fiz não vou dizer teste, quando veio esse pensamento em mim assim, me fez refletir. Agora a pergunta que eu faço para você é: algum desses pedidos que você pensou que você poderia ter, teve alguma relação com Deus? Teve algo que você desejou aí que foi para que você tivesse um relacionamento mais perto com Deus? Ou para que você estivesse mais próximo dele? Ou qualquer coisa relacionada a Deus, a Cristo, a salvação? Quando eu veio esse estralo na minha cabeça, eu percebi o que eu tinha que ter desejado. Porque eu não sei vocês, mas eu não pensei nessas coisas. Eu pensei em dinheiro, eu pensei num carro, eu pensei talvez numa viagem, eu pensei em talvez ganhar um dinheiro bem grande, assim, para pagar todas as minhas contas e ainda poder ofertar para a igreja, assim, sabe? Pra reformar, assim. Eu pensei nisso. E o que me veio foi que o que eu tinha que ter desejado era a volta de Cristo. Era isso que eu tinha que ter desejado. Esse era o primeiro pedido que eu tinha que ter feito, a volta de Cristo. Mas não foi isso que eu pensei. Não foi isso. E o mais louco, assim, que eu pensei, é que parece que isso nem passa na nossa cabeça. A gente nem lembra. E é por isso que a gente vem aqui. É por isso que eu canto, é por isso que a gente louva, é por isso que a gente dobra nosso joelho, porque a gente acredita num Jesus que vai voltar. Só que a gente se esquece. A gente não lembra disso no nosso dia a dia. A gente não deseja isso, a gente não deseja talvez essa salvação, não busca ensinamento para desejar essa salvação. E o que me deixou mais assim, que eu falei assim, cara, realmente é porque quando Jesus voltar, tudo isso aí que você pensou, talvez, não vai nem se comparar ao que a gente vai viver lá. Então por que eu não peço? Por que eu não desejo que Cristo volte, se quando Ele voltar, eu não vou ter que me preocupar com o preço da gasolina? Eu não vou ter que me preocupar, talvez, com as minhas contas, com os boletos para pagar? Eu não vou ter que me preocupar, talvez, com uma enfermidade que eu estou passando? Eu não vou ter que me preocupar com a doença emocional que eu tenho vivido, com a depressão? Eu não vou ter que me preocupar com a pressão de ter que passar no vestibular? Quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Isso está na palavra de Deus. Mas eu não desejo isso. Eu não penso nisso. Isso não é prioridade para mim. E por quê? Porque eu estou cheio das coisas do mundo. E eu não tenho tempo para pensar nas coisas que são do alto. E daí eu pensei, então beleza. Realmente tem um problema. Eu percebi que talvez eu não deseje tanto realmente ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu tenho hesitado em alguns aspectos estar perto de Deus.
E eu pensei, o que eu vou fazer? Talvez você esteja pensando assim, cara, realmente, eu vou sair daqui, eu vou ler a Bíblia, entendeu? Eu vou o caminho inteiro, eu vou voltar, vou ler a Bíblia. Quem volta de ônibus vai voltar lendo a Bíblia, vai de carro, vai ouvir podcast, vai clicar na live de novo, vai ouvir de novo a mensagem, vai fazer jejum. Se o pessoal aqui do MJ pedir pizza, né, não vai nem comer a pizza, vai estar de jejum, né, para ficar mais perto de Deus. Glória a Deus, vai ser uma benção. E eu pensei nisso e aí vai uma dica, na verdade, que, como eu comentei, o relacionamento ele precisa de tempo. Então a gente precisa entender os processos também. Você tem que entender as etapas necessárias para ter um relacionamento com Deus. Tudo é um processo. Como eu comentei, a gente quer as coisas muito rápido. E até mesmo no relacionamento com Deus, rapidamente a gente quer ser talvez mestres da palavra, quer conhecer tudo da palavra, quer estar pregando, quer estar falando. Mas para a gente ter um relacionamento maduro com o Pai, a gente precisa de tempo. E isso não é um erro, a gente não tem que pular etapas. Jesus, por exemplo, ele ficou 30 anos, né, aprendendo, vivendo, até ele iniciar o seu ministério. E ele não podia ter iniciado com 29 anos? Talvez ele pudesse. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E nós temos que respeitar, respeite esse processo com você também. Invista num tempo de qualidade, numa oração de qualidade, na leitura de qualidade. Nós precisamos de dedicação, fazermos com calma. Viver o ordinário com intensidade, é o que já foi falado aqui muitas vezes. Nós precisamos, quando você for ler a Bíblia, você não tem que ler e falar assim, ó, hoje aqui eu tenho que ler, aqui é Gênesis do capítulo 20 ao 23. Aí você lê lá, beleza, fechou a Bíblia, vamos lá, vou ir para o Instagram. Você tem que ler com o desejo de aprender. A gente tem que ler com o desejo de aprender. Ler, e depois que eu ler, eu vou meditar no que eu li. E depois que eu meditar no que eu li, Deus vai falar comigo e eu vou orar. Porque a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A gente tem que viver com intensidade, eu preciso me debruçar na palavra, eu preciso orar de verdade. Quando eu estiver aqui louvando, eu tenho que louvar de todo o coração. Quando eu estiver aqui, eu preciso de verdade me entregar, me derramar na presença de Deus. Durante a minha semana, eu preciso também louvar, e a gente louva não apenas cantando, a gente louva também com nossas atitudes. Muitas vezes, a única Bíblia que algumas pessoas vão ler vai ser a nossa vida. Vai ser o nosso testemunho diante de Deus. E eu estou falando isso aqui não é para te desanimar, para você pensar assim, nossa, cara, mas vai ser complicado, né, ter que fazer tudo isso. Muito pelo contrário, igual num relacionamento, né, entre namorados, entre um casal, nós vivemos etapas também. A gente no começo é de uma maneira, conforme você vai se relacionando mais e mais, vai mudando, você vai ficando com um relacionamento mais íntimo. O que você viveu anteriormente, que era muito bom, não se compara com como você começa a viver agora. Porque você começa a ter outras experiências com a pessoa que você ama. E no relacionamento com Cristo não é diferente. Quanto mais a gente se relacionar e durante esse processo, Deus vai falando com a gente, coisas boas vão acontecer. Quanto mais a gente viver nesse processo, Deus vai falando com a gente vai viver coisas inimagináveis, coisas que a gente nunca viveu na presença dEle. Até que a gente comece a se encher. E daí a gente vai se encher, mas vai se encher de verdade. A gente vai se encher, e vai ser pleno esse nosso enchimento até que a gente transborde. Até que a gente transborde para outras pessoas. Eu vou pedir para... Vamos ficar de pé. Estou finalizando já. Deus, Ele fala conosco. Sempre, sempre. Ele está disposto. Deus, Ele nos chama mais uma vez, como Ele chama todos os dias. E hoje não é diferente. Isaías 55:6 diz, devemos buscar enquanto podemos achar. Buscar enquanto se pode achar. E Deus hoje, Ele está disposto a fazer maravilhas no nosso meio. Você crê? Ele está disposto, mas para quem quer buscar. Deus, Ele está disposto para quem quer gastar tempo na presença dEle. Para quem anseia estar com o Espírito Santo. Para quem quer realmente se quebrantar na presença dEle. Para quem realmente se arrepender e desejar mudar de vida. Eu queria chamar o pastor aqui. E eu não sei, falou muito comigo e eu
realmente preciso buscar isso mais, e eu queria realmente desafiar você aqui hoje. Se você entende que você precisa fazer mais, se você entende que você talvez não está fazendo o suficiente, ou que realmente você tem hesitado por alguns motivos, se você desejar, que você venha aqui na frente receber a oração. Deus, Ele está chamando. Deus, Ele nos chama todos os dias, mas nós temos que responder. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele nos chama. Ele está te chamando agora, para você vir aqui, para você se prostrar na presença dEle e realmente se entregar, para você viver o extraordinário na presença dEle. Ele está te chamando para que você esteja preparado, para que quando Ele voltar, a gente vai estar cheio, a gente vai estar como uma noiva preparado para o noivo. Aleluia. Mas nós não podemos dizer não nesse momento. Nós temos que realmente não ligarmos para as aparências, e realmente nos prostrarmos na presença dEle. Então vem, Ele está chamando, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente abandone as coisas antigas. Ele quer que a gente realmente, diante dEle, se proste, esteja com Ele. Amém?